Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar a assustadora história de Clara e seu quadro macabro. Clara era uma jovem e talentosa artista plástica que estava prestes a expor suas obras em uma grande galeria na cidade. Ela passou meses preparando seus melhores trabalhos e mal podia esperar para ver a reação do seu público. Entre suas criações mais impressionantes havia um quadro em particular que chamou a atenção de todos que o viram. Ele representava um demônio em sua forma mais grotesca e assustadora, com olhos vermelhos, brilhantes e aqueles chifres retorcidos. A verdade é que Clara não se lembrava de ter pintado aquele quadro. Ela tinha uma vaga memória de ter encontrado uma série de tintas novas em sua mesa de trabalho em uma determinada manhã, mas não sabia de onde tinham vindo. Ainda assim, ela se orgulhava muito do resultado final de sua obra e acreditava que aquela seria a estrela de sua exposição. No dia da abertura da galeria, Clara chegou muito cedo para ajudar a organizar as peças e se preparar para os convidados que começariam a chegar logo mais. Ela notou que todos os olhares se voltavam para aquele seu quadro demoníaco, mas não se importou muito. Afinal, ela sabia que aquela seria a sua obra-prima. Enquanto Clara estava distraída, um homem estranho entrou na galeria. Ele era muito misterioso, vestido com aquelas roupas antigas e um chapéu preto. Quando ele viu aquele quadro do demônio, sua expressão desconcertante se transformou em um sorriso sutil e macabro. Ele se aproximou daquela obra de arte, observando-a em silêncio por um momento antes de desaparecer por completo. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, Clara ouvia passos no corredor do seu apartamento, mesmo estando sozinha. Ela sentia uma presença sinistra em todos os cantos de seu apartamento, como se uma outra pessoa estivesse por ali, em sua casa. E sempre que ela olhava para o quadro do demônio, uma sensação de frio gelado a envolvia, como se os olhos do demônio estivessem seguindo os seus movimentos. Clara tentou ignorar tudo isso, dizendo para si mesma que eram apenas sua imaginação ou os nervos por causa daquela exposição. Mas, infelizmente, as coisas ficaram ainda piores. A cada dia, o quadro ficava mais realista, com as feições sombrias do demônio se tornando mais nítidas e angustiantes. E assim, então, ela começou a perceber que não era mais a única pessoa em sua casa. Em uma determinada ocasião, Clara acordou no meio da noite, ouvindo vozes sussurrando em seu ouvido. Ela se levantou de sua cama, tremendo de medo, e andou pelo seu apartamento, procurando alguma pista sobre a origem dos sons. Quando ela chegou à sala de estar, viu algo que a fez sentir uma reviravolta em seu estômago. O quadro daquele demônio não estava mais pendurado no mesmo local na parede. Ela, então, começou a procurá-lo pelas esquinas e pelos móveis,
mas não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Quando ela voltou para o quarto, viu que o quadro tinha sido colocado lá enquanto ela procurava. Ela sabia que ninguém além dela havia entrado naquele apartamento, mas sentia que alguém estava sempre observando-a. E agora ela percebeu. Aquele quadro não era mais uma obra de arte. Era um portal para algo muito mais sombrio e perigoso. Clara, então, decidiu que tinha que se livrar daquele quadro a todo custo. Mas, toda vez que ela tentava removê-lo da parede, algo a impedia. Ela sentia que mãos invisíveis a seguravam, impedindo-as de fazer qualquer movimento. E então, uma noite, ela acordou ouvindo uma voz em seu ouvido. A voz era bem baixa e grotesca. Não há como sair. Clara, você não é mais dona de sua alma. Agora, ela me pertence. Foi quando ela olhou para a parede e viu uma fenda aparecendo no lugar onde o quadro antes esteve pendurado. Ela viu a figura daquele demônio atravessando a abertura, saindo do outro lado. Clara tentou gritar, mas sua garganta estava seca. Ela queria correr, mas seus pés estavam presos ao chão. Ela viu aquele demônio se aproximando do seu corpo, com aquele seu sorriso malévolo em seu rosto demoníaco. Então tudo ficou escuro. Quando os socorristas entraram no apartamento de Clara, encontraram-na deitada naquele chão frio e sem vida. O quadro daquele demônio estava caído ao lado do corpo de Clara. As cores daquele quadro estavam distorcidas, como se tivessem sangrado para fora da tela. Ninguém jamais descobriu o que havia acontecido com Clara. Mas muitos acreditavam que ela havia caído sob o domínio maligno daquele quadro grotesco e que sua alma foi levada para as profundezas do inferno, junto com ele. Após a morte de Clara, muitos rumores começaram a surgir em torno daquele quadro demoníaco. Algumas pessoas afirmaram ter visto figuras estranhas se movendo dentro daquela tela, enquanto outras relatavam ter ouvido vozes sussurrando em seus ouvidos. Muitos acreditavam que o quadro era amaldiçoado e que a alma de Clara estava preso dentro dele. Um dia, um colecionador de arte chamado Ronald chegou à cidade em busca de novas aquisições. Ele havia ouvido falar do quadro do demônio e se interessou pela sua história. Depois de fazer algumas investigações, ele descobriu que o quadro estava disponível para venda por um preço muito baixo. Então, ele decidiu comprá-lo imediatamente, animado ao pensar que poderia ter uma obra de arte com uma história tão sombria. Quando aquele quadro chegou, enfim, Ronald o pendurou no seu estúdio em uma sala bem escura, iluminada apenas por uma pequena luz sobre aquela tela. Ele passava horas contemplando aquela obra, fascinado com aquela expressão assombrada daquele demônio. Mas, à medida que o tempo passava, ele começou a sentir uma presença estranha em torno daquele quadro maligno. Ele começou a ouvir murmúrios vindo daquela tela e sentia aquela sensação de olhos invisíveis o observando dentro daquela moldura. Uma noite, enquanto Ronald estava trabalhando, um vento gelado soprou através do seu estúdio. Ronald sentiu como se uma corrente de ar frio tivesse entrado em sua sala. E então ele ouviu aquela risada grotesca e macabra, ecoando em seus ouvidos. Ele olhou para o quadro do demônio e ficou horrorizado ao ver que aqueles olhos vermelhos do demônio estavam agora brilhando com uma luz muito intensa. De repente, um vento soprou forte novamente,
E a imagem do demônio saltou para fora da tela, materializando-se naquele quarto. Ronald gritou ao vê-lo, tentando se levantar de sua cadeira, mas seus pés pareciam estar presos ao chão. O demônio então se aproximou dele com aquele seu sorriso largo e macabro para sussurrar nos ouvidos de Ronald. Eu esperava alguém mais talentoso do que você, Ronald. Mas já que você é o novo dono, agora é a hora de você pagar o preço. Ronald então sentiu aquelas mãos do demônio se fechando ao redor do seu pescoço, sufocando-o lentamente. Ele sentiu a pressão aumentar e sua visão foi se escurecendo. Ele então percebeu que não havia escapatória. O quadro do demônio não era apenas uma obra de arte maligna. Era uma armadilha mortal e eletrizante. Desde aquele dia, então, o quadro do demônio nunca mais foi visto. As pessoas da cidade contam que ele voltou para o inferno, levando com ele as almas daqueles que foram seduzidos por sua beleza macabra. E muitos afirmam que, se você se aproximar de uma tela escura como aquela, em uma noite assustadora, você poderá ouvir um sussurro baixo e rouco vindo de dentro do tal quadro. Desde aquele dia, o quadro do demônio nunca mais foi visto. As pessoas da cidade contam que ele voltou para o inferno, levando com ele as almas daqueles que foram seduzidos por sua beleza macabra. E muitos afirmam que se você se aproximar de uma tela escura como aquela, em uma noite assustadora, poderá ouvir um sussurro baixo e rouco vindo de dentro, uma risada macabra ecoando nos seus ouvidos, e ver as luzes dos olhos do demônio brilhando em seu interior. E assim, a história do quadro do demônio se tornou uma lenda sombria, das mais medonhas de se contar, passada por gerações e gerações. Muitos tentaram desvendar esse mistério, mas todos fracassaram. E agora, se você se atrever a se aproximar de qualquer quadro macabro, lembre-se do preço que eles podem lhe custar. Boa noite.